Pessoal, boa noite, tudo bem? É, a gente está aqui, vamos dar início então à nossa audiência pública devolutiva do Orçamento Cidadão aqui de Guaianazes, né? Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Sandro Luiz Palanca, sou servidor aí de carreira da Prefeitura de São Paulo, já desde 2016 para 17. E atualmente lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência, a CEPLAN. Até bem pouco tempo atrás, o processo no Orçamento Cidadão era conduzido pela Secretaria da Fazenda, mas houve uma reestruturação administrativa e esse processo passou a ser conduzido pela CEPLAN. Foi uma secretaria nova, criada no início deste ano, e toda a parte orçamentária do município deixou de pertencer à Secretaria da Fazenda e foi integrada a essa nova Secretaria CEPLAN, inclusive Orçamento Cidadão. Fomos todos para lá, estrutura, pessoal, equipe, até computador, mesa, cadeira, tudo. Mesa não, só cadeira. É, bom, vamos dar início então à nossa audiência pública. Eu devo começar com a apresentação, e logo no começo tem ali os combinados. E ali eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Mas enquanto eu estou fazendo a apresentação, eu não estou vendo a mesma tela que vocês, tá? Eu não vejo as carinhas aqui, a tela desta plataforma. Então, qualquer necessidade de me contatar, peço que o façam por voz. Na verdade, quem vai fazer isso é o Diego, que está aqui hoje dando suporte aqui nessa audiência, tá bom? Vamos lá, então. Então, São Paulo quer ouvir você na audiência pública devolutiva, Zona Leste, Prefeitura Guaianazes. É, Aqui tem a ordem do dia. Então, primeira parte, a abertura, é isso aqui que eu estou fazendo. Deve demorar aí uns uma meia hora, 20 minutos, meia hora. Aqui no meu relógio são 6h41. A gente vai aí até umas 7h10, mais ou menos, com essa parte de abertura, uma apresentação rápida. Segunda parte é a apresentação das análises pelas secretarias e subprefeituras, subprefeitura, na verdade, as subgoianáses, né, que deve aqui ter espaço para apresentar suas análises de viabilidade. Terceira parte, então, a gente abre para fala e manifestação de munícipes mediante inscrição, e aí a quarta parte a gente deve voltar para algum esclarecimento por parte das secretarias e subprefeituras, lembrando que normalmente a gente tem presentes os técnicos dos órgãos e não os titulares da pasta, né? São os técnicos ali responsáveis pelas análises de viabilidade. Então, eles se prepararam para este conteúdo e pode ser que não consigam responder eventuais dúvidas que fujam da nossa, da nossa apreciação aqui, enquanto audiência pública. Neste caso, a gente vai solicitar aí algum contato de vocês para que eventuais dúvidas sejam encaminhadas e respondidas a posteriori, tá bom? Antes aqui de seguir, eu gostaria de pedir ajuda aqui do Diego para ver se tem alguma autoridade presente. Não sei se o subprefeito está aqui presente. E se estiver e quiser fazer uma saudação pessoal, o espaço está aqui aberto para manifestação, tá bom? Eu peço que sinalize no chat ou aí com a mãozinha levantada. Noite, Que... Boa noite. boa noite. É o Thiago, subprefeito de Banança. Ô, meu caro, Tudo bem? vou te dar a palavra, por favor. Fique à vontade, Tiago. Boa noite a todos que estão aí na sala de reunião. É, Primeiramente, reforçar, né, essa, esse viés quase que singular dessa gestão do nosso prefeito e toda a equipe da Secretaria de Planejamento, anteriormente da Fazenda, como você bem disse, e das demais pastas, nessa abertura mais franca para o diálogo com a população e num processo realmente de empoderamento no sentido de dar decisão e prática às ações do território. Né? A gente vem passando, eu tenho aí o privilégio de ser subprefeito há quase 8 anos, né? Estou há quase 5 em Guaianazes, e percebo ao longo desses anos
a mudança no sentido positivo da coisa, na participação efetiva da população nas discussões. Eu sou do tempo, Sandro, que os conselhos participativos, a gente brigava para que tivesse quórum, a gente brigava para que as pessoas participassem, procurava mostrar a relevância da sociedade civil no processo, a gente procurava quase que garimpar participantes que, de fato, contribuíssem, tivessem um senso de construção. E hoje a gente percebe, lógico, tem posições diferentes, muitas vezes, do Conselho, e isso é salutar, mas se percebe os conselhos de sociedade civil, de uma forma geral, muito mais participativos, de fato, muito mais opinando, questionando. Isso vai desde o Conselho de Saúde, os conselheiros gestores da saúde, CADES, CONSEGs, e culmina aí, com certeza, com o Conselho Participativo nesse processo. Então, dar voz tem sido uma das marcas da gestão do prefeito Ricardo Nunes e cada vez mais claro e evidente isso. A gente vai indo para o terceiro ano em que o Orçamento Cidadão é aplicado aí com recurso na subprefeitura. Tivemos obras de grande relevância em Guaianazes que foram implantadas a partir dessa mobilização da sociedade civil. Então, aqui, o meu reconhecimento, meus parabéns a vocês que se engajam nesse processo de transparência e participação, tendo hoje a certeza de que é um processo que tem dado resultados extremamente positivos, pelo menos eu asseguro isso no território de Guanás. Obrigado, Thiago. Valeu aí pelas palavras até elogiosas a gente. Agradeço muito. Não sei se vai conseguir ficar até o final. Se conseguir, eu acho que é enriquecedor aqui. Obrigado, meu caro. Vamos É seguindo com a isso. apresentação. É, Bom, então aqui alguns combinados que a gente vai ter, tá? Primeiro, talvez o mais importante combinado seja o de uso da fala, né? Como audiência pública, já tradicionalmente, aqueles 3 minutos que são dados para a manifestação de participantes, e a gente prevê aqui 20 pessoas para se inscreverem, pelo menos essas 20 terão direito à fala. Se a gente tiver mais que isso, aí a gente, dependendo se for 21, 22, a gente encaixa também, tá bom? E para falar é necessário se inscrever. Como é que se inscreve? Levantar a mão, tá? Uma funcionalidade que essa plataforma possui, acho que todos já estão acostumados aqui. Não é levantar a mão aqui na câmera, não. É ter um botãozinho de levantar a mão, tanto na versão aí de computador, quanto na versão do aplicativo de celular, vocês vão encontrar a mãozinha para levantar. Então, levantar sinaliza que você deseja fazer uso da fala. Será aberta a fala para o munícipe ali naquele momento apropriado, tá bom? Um outro combinado aqui, na verdade, é uma informação de disponibilidade dos intérpretes de Libras, tornando a nossa audiência acessível a todos os públicos, né? E aproveito esse momento aqui já para agradecer a participação dos nossos intérpretes, uma dupla de intérpretes, né? Que atua em cada audiência pública e são fundamentais neste capítulo de acessibilidade a todos os públicos. Agradeço aos dois que nos acompanham hoje. Por fim, lembrar que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no YouTube. A conta do YouTube é o Acervo PMSP, Prefeitura Municipal de São Paulo, PMSP Acervo. Lá você vai encontrar me fugiu a palavra. Uma playlist, tá? Uma playlist com as audiências públicas evolutivas do Orçamento Cidadão, estão todas ali, todas bonitinhas, tá bom? Não é a transmissão para o YouTube. A transmissão, o evento é só aqui nessa plataforma. O YouTube é a posteriori, a gente coloca lá, tá bom? Imagino que amanhã ou depois já deva estar a audiência de Guaianazes lá. E nesse sentido, lembrando que esse evento, então, está sendo gravado, tá bom? Então, todos que estão aqui concordam com a gravação. Vamos passar o calendário das audiências públicas, dos eventos que a gente está fazendo. Começou lá no dia 6 de. Aqui no dia 6 do 10, 6 de outubro, com a Sé, veja que são 2 audiências por dia,
tá? Em dois links separados. Então, ao mesmo tempo em que está acontecendo essa de Guaianazes, está ocorrendo a audiência pública de Santana do Curuvi, tá? A gente procura colocar subprefeituras distantes uma da outra para que não haja aí interferência, né? E pessoas que queiram participar das duas, tá? Esses eventos vêm até o dia 3 de novembro, nas audiências regionalizadas, por assim dizer, né? E aí a gente vai ter um evento no dia 6 de audiência de encerramento. Essa aqui ela vai ter um teor diferente. A gente não vai entrar no orçamento cidadão enquanto demandas regionalizadas. Na audiência de encerramento, a gente deve apresentar a pauta dos outros instrumentos de planejamento que também são elaborados ou refinados neste que é o primeiro ano de governo. Então, o programa de metas, que foi construído neste ano, né? O PPA, Plano Plurianual, e ele é casado ali com o programa de metas, enquanto é, planejamento de médio prazo da prefeitura, de um próximo ciclo de 4 anos, e também o PAS, Plano de Ação das Subprefeituras, que, ao que me consta, é a primeira vez que ele está sendo feito é, no momento correto, né, no primeiro ano de governo. Então, houve um esforço aqui da equipe da Secretaria de SMU, né, que é de urbanização, e também de SMSUB, que conduz o processo do PAS, Plano de Ação da Subprefeitura. Eles fizeram oficinas nos territórios e devem trazer essas informações neste evento, nessa audiência aí de encerramento no dia 6/11, neste mesmo horário, às 6h30. Pois bem, e voltando então para o nosso orçamento cidadão, a gente tem aqui as duas. Eu trago as duas casas do Orçamento Cidadão aí online, né? Primeiro, o Participe Mais, que é a plataforma de participação social da Prefeitura de São Paulo. Não tem só Orçamento Cidadão lá. Tem aqui, como vocês veem, outras iniciativas. O Orçamento Cidadão me atrevo a dizer, a mais importante delas, até porque foi a iniciativa que inaugurou o Participe Mais da Prefeitura de São Paulo, e desde 2020 a gente tem o Orçamento Cidadão e Participe Mais, tá bom? Então, todas as informações referentes às propostas, a todo o processo, então, as propostas que foram inseridas e coletadas, as análises de viabilidade, a etapa de votação, ela é realizada aqui no Participe Mais. Então, tem todo o histórico de anos anteriores aqui também. E tem também o site da CEPLAN, antigamente o site da Secretaria da Fazenda, agora da CEPLAN, que traz uma parte mais informativa e quase ali burocrática de chamamento para audiência pública. Os links das audiências estão aqui, fundamentais, né? Os links são importantes. Relatórios também de execução e das propostas do Orçamento Cidadão deste ano deste ano, eu digo, a gente está construindo de 2026, né? Do ciclo 25-26 e de ciclos anteriores também a gente encontra lá no site da CEPLAN, nesse menu aqui à esquerda, rolando para baixo, aba Orçamento, e aqui você vai ter Orçamento Cidadão, Audiências Públicas, aqui vocês encontram as informações por exercício, tá bom? Antes de 2020 não era Orçamento Cidadão, era Audiências Públicas. Bem, e aqui a gente tem então as etapas que já aconteceram este ano do nosso processo. É importante eu trazer aqui, porque a gente pode ter munícipes que não conhecem. É importante a gente então descrever aqui como é que a gente chegou na etapa de audiências devolutivas. O orçamento cidadão, ele é a etapa participativa da população, então, né, da população de todo o território do município de São Paulo, é, essa participação para a elaboração da lei orçamentária. A lei orçamentária é o orçamento da cidade, tá? O orçamento da cidade, não só da cidade, assim como da União, dos estados e de todos os municípios. A lei orçamentária, ela é anual, ela é construída em um ano, elaborada no ano e executada no ano seguinte. Então, a gente está construindo hoje a lei orçamentária de 2026. E o Orçamento Cidadão participa deste ciclo de elaboração da lei orçamentária. E integra, o objetivo dele é integrar e incorporar
demandas da população, que são apresentadas, filtradas, são incorporadas, então, ao final do processo, perdão, são incorporadas à nossa lei orçamentária, tá bom? Então, lá em abril, entre abril e maio, a gente teve as audiências públicas. Nessa etapa, elas foram presenciais, né? E ali também a gente discutiu o orçamento cidadão e coletou propostas da população ali em formuláriozinho, inclusive coletivas, com discussão coletiva no ambiente da audiência. E todas essas propostas elas passaram a integrar o Participe Mais. Então a gente recebeu propostas online e as propostas que foram coletadas nas audiências foram transcritas e colocadas também no Participe Mais. A partir de então, elas seguiram o fluxo. Recebemos este ano 3.133 propostas. Eu vou mostrar isso no slide seguinte. A etapa seguinte é a de priorização de propostas pelos CPM, né? São 32 conselhos participativos municipais. Os conselhos, eles são voltados ao território. A gente tem inúmeros conselhos na cidade. Normalmente eles são temáticos, conselho da saúde, da educação, de urbanismo, de tudo que é conselho a gente tem. O CPM, ele é o conselho voltado para o território. Então ele é voltado para região administrativa daquela subprefeitura. No nosso caso aqui, subprefeitura Guaianazes. Os integrantes desse CPM, os conselheiros, e acredito que tem alguns aqui, são eleitos diretamente pela população e o CPM tem ali a sua autonomia de atuação. O conselho não faz parte da estrutura hierárquica da Prefeitura Municipal de São Paulo, tá bom? Os conselhos são autônomos. Pois bem, o que os conselhos fazem nessa etapa? Eles priorizam. Então, das propostas que a gente recebeu aqui na primeira etapa, a gente sai com 15 pela prefeitura, por subprefeitura, que o CPM escolhe, tá bom? Se a gente multiplicar 15 por 32, a gente tem 480, que é o universo de propostas, é o número de propostas que a gente apresenta aqui na etapa devolutiva, tá bom? No nosso caso aqui serão 15 propostas de Guaianazes. A etapa seguinte é a etapa de análise de viabilidade. Aqui, pela primeira vez, as propostas caem no contexto do Poder Executivo, vão ser analisadas, tá bom? Sob critérios técnico, jurídico e orçamentário. Então, veja que a população apresenta propostas, o CPM escolhe as mais relevantes e a prefeitura começa a analisar para ver se é possível implementar aquilo que foi proposto e priorizado. Essas análises de viabilidade elas têm como resultado, ok, a proposta é possível, é viável e quando ela é viável é informado um valor associado a essa proposta, um preço, um custo, né, ou um investimento, tá? Então, proposta viável vai fazer uso do recurso do orçamento cidadão. Eu não falei ainda, acho que todos sabem, o orçamento cidadão, ele possui um recurso orçamentário próprio de 10 milhões de reais por subprefeitura, tá bom? Então, 10 vezes 32, o tamanho do orçamento cidadão é, no mínimo, 320 milhões de reais. Pois bem, as análises que são viáveis, elas recebem ali um indicativo de quanto será necessário para a sua execução. E aí a gente consegue mensurar. É obviamente que um valor aproximado e estimado, mas ele é necessário, tá? A análise orçamentária é exatamente isso. Pois bem, também é possível na análise de viabilidade que sejam identificadas propostas viáveis com o orçamento próprio de cada pasta. Normalmente são demandas que já estavam em execução ou estavam no planejamento dos órgãos e eles têm dinheiro, recurso para fazer, tá? Já estão nos seus orçamentos, não vão disputar recurso do orçamento cidadão. Essas são as demandas que são chamadas recursos próprios. A gente vai ter um slide lá na frente, inclusive com essa definição do que são os recursos próprios. Recursos próprios de cada secretaria, da Secretaria de Educação, de Cultura, de Habitação, de Saúde, das próprias subprefeituras, de cada órgão municipal, eles têm orçamento. E quando é possível implementar a demanda que vem da população, aquela proposta, já com seu orçamento, não competir com os 10 milhões, não competir pelos 10 milhões, eles são assim classificados. Também a gente pode ter análise de viabilidade, que a proposta é inviável, e aí
as razões da inviabilidade aparecem e a gente deve apresentá-las aqui, principalmente as inviáveis, né? Que eu acho que é o mais importante a gente trazer, mas não só. Então a gente traz aqui estas análises de viabilidade neste ambiente. Algumas são analisadas por mais de um órgão, tá bom? As duas etapas seguintes são etapas de recurso. Recurso a quê, Sandro? Recurso às análises de viabilidade para algum ajuste, né? Alguma análise que recaiu sobre o objeto não tão bem especificado, ou poderia ter seguido por uma outra linha, o recurso permite essa rediscussão, tá? A etapa seguinte é de votação popular. A gente teve esse ano um bom número de votos, foram 37.591 votos no nosso processo, comparado com o ano passado, que a gente teve aí um pouquinho mais do que 6 mil votos, de 6 para 35 mil, a gente teve. Agora me confundi, 35 ou 37? Acho que 35. A gente tem esse número daqui a pouco. É, a gente tem quase 6 vezes aí o número de votos, tá? Então, um, um crescimento significativo, importante, eu acho que denota uma relevância do nosso processo e um aumento de participação social, mas ainda muito aquém da nossa potencialidade enquanto Prefeitura de São Paulo, né? A gente está numa cidade aí de entre 11 e 12 milhões de habitantes e a gente está falando de milhares e não milhões de votos, tá bom? A etapa seguinte é isso que a gente está fazendo aqui, audiência pública devolutiva, é, que tem por objetivo dar transparência e prestação de contas a vocês, a população, tá? Então, o objetivo da audiência devolutiva é transparência e prestação de contas. Aquilo não é deliberativa, a gente não costuma decidir nada neste momento, até porque a lei orçamentária não está mais no Poder Executivo, já está sendo analisada lá na Câmara, né? Inclusive a Câmara, eu sei que tem feito aí as suas próprias audiências devolutivas, audiências públicas, inclusive no território, tá? Bom, e em seguida a gente tem a etapa de monitoramento. Monitoramento do quê? Da execução. Isso aqui, o monitoramento é o segundo ano do Orçamento Cidadão. Vejam que no primeiro ano a gente constrói, define quais são as propostas, o que vai ser feito, o que vai ser compromissado. No segundo ano a gente monitora. Como é que é o monitoramento? O monitoramento é conduzido pela CEPLAN enquanto processo. A gente solicita de todos os órgãos que assumiram ali seus compromissos, informações sobre o andamento dessa execução. Essas informações são publicadas no site do Participe Mais, da forma que a gente recebe, tá bom? Então, quem é responsável pela execução, pelo cumprimento de cada um dos compromissos, das propostas, né? A gente chama de compromissos, depois as propostas que entram na lei orçamentária, a gente chama de compromissos. Quem é responsável não é a CEPLAN, são os órgãos, tá? A gente solicita deles informações atualizadas, detalhadas, e as informações que a gente recebe, a gente dá transparência a elas, perdão, no próprio Participe Mais. É isso que consiste o monitoramento. Eu estou enfatizando esse ponto porque em outras audiências houve algumas cobranças de CEPLAN com relação à qualidade do monitoramento, tá bom? Como se a CEPLAN tivesse sido responsável pelas informações. Não é isso. CEPLAN é responsável pelo processo e dá publicidade às informações apenas. Tá bom? É, Bom, vamos ter uma visão geral ali de como foi o nosso orçamento cidadão 2026. 182 propostas priorizadas, viáveis, eleitas, com recursos do orçamento cidadão. Essas 182 propostas resultaram em 185 compromissos, tá bom? Porque tem propostas que têm mais de um compromisso. 48 propostas com recursos próprios, aquilo que eu falei ali atrás. Então, ao todo, a gente vai ter 230 propostas sendo monitoradas, cuja execução será monitorada em 2026. Então, a gente vai acompanhar essa quantidade aí muito grande de compromissos e propostas, tá bom? E as 182 priorizadas, elas vão fazer uso de 250 milhões de reais. Dos 320 que a gente tem, a gente conseguiu alocar nessas propostas 250. Aí praticamente 70 milhões não conseguiram ser alocados pelo processo. Como é que elas são tratadas, então? O território perde esses recursos? Não.
Esses recursos, eles voltam para o CPM, que devem indicar em que iniciativa eles devem ser envolvidos, né? Eles devem ser executados. Então, esses são os recursos remanescentes. A gente tem a tabelinha, esta aqui. Veja que a gente tem o valor que conseguiu ser alocado ali no orçamento cidadão, totalizando os 250, e o valor remanescente por subprefeitura. Este remanescente será indicado pelo Conselho Participativo. No caso de Guaianazes, não teve remanescente, tá bom, gente? R$ 6.000, eu considero que é um valor irrisório para o nosso processo aqui. Então, a gente não teve remanescente na subprefeitura de Guaianazes. O CPM não precisará deliberar a respeito. Ao revés, em algumas outras subprefeituras, a gente teve um valor bastante grande de remanescente, tá bom? Pois bem, e ainda é, com informações gerais, eu vou trazer aqui dados de participação social. Então, o número de propostas que a gente recebeu, né? Aqui as 3.133, e o número de votos, tá bom? O Prefeitura de Guaianazes nos apresentou 76 propostas, a gente vai ver no slide seguinte, e 568 votos, eu considero um número de votos importante, tá bom? A gente teve aí algumas subprefeituras que já atingiram aí contagem centenária de votos, né? São Mateus, Santo Amaro, São Miguel e Ipiranga, mas Guaianazes eu acho que teve uma boa participação, tá? É sempre importante lembrar que há espaço para melhorar isso no ano que vem, mas considero uma boa participação. E as 66 propostas nossas aqui, de Guaianazes, elas resultaram do Participe Mais, então participação direta online. 24 foram coletadas nas audiências, sendo que das 24, 19 foram coletivas. Quem acompanhou o processo sabe que na audiência a gente faz uma oficina. Eu ia falar uma palavra em inglês, ainda bem que eu lembrei da oficina. Uma oficina com os presentes, dividindo-os em grupos ali temáticos, e a gente faz então a proposta coletiva. Eu acho que é um exercício bem interessante. E a gente teve também as cinco propostas individuais. Um bom número de pessoas presentes na audiência, 153, e aí quase 20 pessoas pedindo para falar oralmente. Todas as propostas, os resultados da priorização, as análises de viabilidade, os recursos e as análises dos recursos, os valores associados, os números de votos e dados adicionais como o número de apoios, os comentários que podem ser dados a cada proposta, o nome do autor da proposta. Então, tudo isso disponível no Participe Mais. Tá? Eu acho que a gente busca ter muita transparência nesse processo. A transparência é um dos pilares do orçamento cidadão, e inclusive é por isso que a gente está aqui fazendo audiência devolutiva. Tá? Eu acho que você não vê muita audiência devolutiva por aí no Brasil inteiro, quiçá no mundo, né? Mas a gente faz devolutivo aqui e eu acho que a transparência é um dos carros-chefes. E, inclusive, os monitoramentos, a gente dá transparência lá também, tá? Monitoramento da execução. Pois bem, e aqui agora vou apresentar as 15 propostas do território. Estão lá disponíveis no Participe Mais. Tudo que está aqui também está lá, inclusive com mais informações mais detalhadas, tá? Mas eu trago nessa tabelinha que tem 2 páginas, olha, é, as propostas aqui de Guaianazes, tá bom? A gente teve algumas aqui inviáveis e não eleitas. Há algumas viáveis com recurso do orçamento cidadão. Foi interessante que praticamente esgotou os 10 milhões, né? Que a gente está aqui. Eu não vou ler porque a gente vai passar por elas mais adiante. E tivemos algumas com recursos próprios também. Então, construir espaços fechados em parques. Lembro que uma coisa é o título das propostas. O título é algo que a gente precisa colocar até para facilitar a votação, a gente identifica o tema. Tá bom? Mas isso aqui, o título reflete o que foi demandado pelo munícipe. O compromisso, ele pode ser menor do que a demanda do munícipe, tá? O compromisso, ele pode restringir um pouquinho. Por quê?
Porque na avaliação do órgão que fez a análise de viabilidade, não é possível atender a demanda integralmente, mas é possível atender uma parte, seja uma parte em termos de objeto, seja uma parte em termos de espaço de tempo, porque a gente tem o orçamento cidadão, que ele precisa se referir ao ano que vem. A gente está falando aqui de lei orçamentária, tá? Então, o compromisso pode sim limitar um pouquinho o que foi pedido na proposta, mas sempre mantendo ali a sua relação com o pedido original, tá bom? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, deve ser falado mais adiante, a construção de pontes, de pontilhões, tá? O compromisso é importante, ele vai consumir um recurso importante, mas o compromisso é com a elaboração de estudos e projetos, não é com a ponte em si. Tá? Então, isso é importante para a gente ajustar a expectativa do que deve ser produzido e entregue. Tá bom? Então, o compromisso é um pouquinho diferente da proposta. Pois bem, e aqui passando rapidamente um dado muito básico sobre a lei orçamentária, o orçamento municipal estimado pela Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda que faz esse estudo, está em 135 bilhões de reais para o ano que vem, e representa aproximadamente um crescimento de 7,8% quando comparado ao que foi estimado no ano passado. Tá bom? É um crescimento, eu acredito que bastante modesto, ainda mais se a gente considerar a inflação do período que come aqui esse número, né? Então, acho que vai ser uma tendência dos próximos anos o crescimento modesto do nosso orçamento municipal. Pois bem, aqui a gente tem as informações de orçamento por função orçamentária. Então, como se consome o orçamento municipal? Em que se gasta? Se gasta em educação, o volume aqui de aproximadamente 30 bilhões. Se gasta em saúde, aproximadamente 25 bilhões. Se gasta em transporte, aproximadamente 10 bilhões. Se gasta em urbanismo, e aqui no urbanismo está o orçamento das subprefeituras, enquanto órgão, subprefeitura Guaianazes está aqui no urbanismo. Tá bom? Lembrando que o orçamento, e isso tudo que está aqui, é uma estimativa, é um planejamento que a gente faz para o ano que vem. Tá? Então a gente planeja gastar. Para gastar no ano que vem, para executar, fazer licitação e pagar fornecedor, tudo no ano que vem precisa estar previsto no orçamento. Então nós estamos aqui prevendo, tá bom? Mas o orçamento, ele é planejar, tá bom? Planejar como gastar o dinheiro. É isso que a gente está falando aqui. E a gente está refinando o nosso planejamento do ano que vem através dessa escuta ativa à população e ao CPM, ao Conselho, tá bom? Deixa eu fazer um gancho aqui entre essas funções orçamentárias no orçamento de 26, e parece uma coisa um pouco mais técnica, mas este caderno do orçamento, ele procura esmiuçar o orçamento para quem não entende, para quem não conhece o linguajar técnico, aí, o jargão orçamentário e financeiro. Então é feito para o público, digamos assim, leigo, tá bom? Então, ó, Lei Orçamentária Anual da Cidade de São Paulo em linguagem simples e inclusiva. Então, este é o caderno do orçamento de 2025. Você consegue encontrá-lo ali no site ainda da Secretaria da Fazenda, tá? Menu lateral à esquerda, contas públicas, caderno do orçamento. O de 2026 vai ser elaborado depois que a Câmara arredondar, finalizar o orçamento, tá? Então, eles devem arredondar até 31 de dezembro. Então, a gente começa a colocar a mão na elaboração do caderno em janeiro, tá? E ele deve ficar pronto aí no primeiro trimestre do ano que vem. Fiquem atentos, o caderno do orçamento deve ser lançado no ano que vem, é uma entrega importante, e aí será de CEPLAN e não mais da Secretaria da Fazenda, tá bom? É, até o primeiro trimestre do ano que vem. Com isso, eu termino aqui a minha explanação, são 7h12, atrasei aí 2 minutos, achei que ia terminar às 7h10, e com isso a gente consegue então, apresentar as análises de viabilidade. Bom, com isso, gente, deixa eu parar de compartilhar aqui a minha apresentação. Pronto, agora eu estou vendo vocês, a mesma tela.
Eu vou perguntar para o Diego se posso seguir adiante ou se tem alguma manifestação em chat ou alguém querendo falar, que levantou alguma dúvida, algum ponto específico. Posso seguir, Diego? Sandro, tudo certo, nenhuma manifestação no chat. Beleza, então vamos seguir. Deixa eu, deixa eu acabar com essa pauta. Eu vou trazer para cá. É, compartilhar essa tela aqui. Como é que eu faço? Espera aí um minuto. Pronto. Acredito que vocês estejam vendo a minha tela, tá bom? Então, é um painel que a gente traz com as 15 propostas. Se vocês contarem aqui, a gente tem as 15. Algumas delas têm mais de um órgão responsável, como por exemplo essa última aqui, que tem CIURB e a Subgoianás, que fizeram as explanações. A gente tem uma ordem de apresentação e nós vamos começar hoje pela Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente. O nosso representante do Verde está aqui na sala, por favor. Oi, boa noite. Você me Boa ouve, Sandro? noite, te ouço sim, um minutinho. Deixa eu. Te ouço, mas não te vejo. Peraí, um pouquinho, que sou Eu tô eu com a aqui. câmera fechada mesmo. A Isabela? Isso. Pronto. Isabela, você está vendo a minha tela, né? Pessoal, tem algumas propostas, algumas análises que são basicamente encaminhando a outras secretarias por questão de competência, tá bom? Essas a gente não deve apresentar, a gente nem convidou as pessoas para participarem aqui. No caso do Verde, a gente tem aqui o 2047, construir espaços fechados nos parques. Isabela, passo a palavra aí para você. Tá ótimo. Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou Isabela, arquiteta, sou diretora da Divisão de Projetos e Obras da Secretaria do Verde e vou aqui apresentar então a nossa análise técnica referente a essa proposta, né, a 2047, que é construir espaços fechados nos parques, né? Então, na nossa análise, a gente assim constatou que essa é uma proposta muito genérica, né? Assim, é ampla. Construir espaços fechados nos parques, quais espaços, quais parques, né? Mas de qualquer forma a gente seguiu com a análise mesmo assim, né? Existem dois parques na subprefeitura de Guaianazes, que é o Guaratiba e o Lajeado. Como o Sandro colocou, a gente na Secretaria do Verde vem trabalhando com um programa de metas do município, e uma das metas do município, a meta 2, é requalificar 25 parques, tá? Nenhum desses dois parques, eles estavam eleitos, né, na nossa classificação, porque a gente fez uma análise territorial de todos os parques, né, junto com a ONU, e ambos os parques, eles foram classificados como prioridade baixa, né? Então a gente não tinha escolhido nenhum desses dois parques para fazer requalificações. No entanto, o Parque Lajeado, ele é um parque concedido, né? Então na nossa leitura, o que a gente pensou é que a gente vai conversar com a concessionária e avaliar, né, a possibilidade de construção de algum espaço, alguma área mais coberta para atender essa demanda, né? Então, o nosso compromisso, ele fica mais no sentido de fazer os estudos, como até o Sandro colocou, né, do que de propriamente construir o espaço em 2026, né? Então, a gente fica com esse compromisso de conversar com a concessionária e ver essa possibilidade para o Parque Lajeado, tá? Então, é essa a nossa análise. Então, ela é viável, né, com recurso. Na verdade, a gente tinha colocado que era parcialmente viável, né? Porque não daria para contemplar 100% de todos os parques, né? Dos dois parques. E é isso. Legal, Isabela. É bem importante a sua fala, porque o compromisso parece bastante tímido, né? O compromisso de verificar a viabilidade técnica, mas eu acho que foi bem esclarecedor de que há o compromisso no município e vocês estão no programa de metas, né, para 25 parques, e pegando uma carona aí e trazendo isso para dentro do espaço aqui de Guaianazes. Vamos passar para a próxima?
é o Parque Linear. Isso, é. As outras duas, quem realizou a análise foi a Divisão de Estudos Ambientais e Planejamento Territorial na Secretaria do Verde, né? Eu Isso. acredito que não tenha ninguém, nenhum representante, então eu vou seguir, né, com a leitura mesmo da análise deles e eu posso também tirar eventualmente alguma dúvida em relação à proposta, né? Aqui consta que é inviável, né? O que foi feito a leitura é que não há, né, a previsão deste parque, né, desse parque linear do Jardim Soares, no plano diretor estratégico do município. Né? Uhum. Uma vez que não está lá no quadro 7, nem no mapa 5, ele não é uma área de parque para a gente estudar. Né? Então, assim, tentando explicar numa linguagem mais acessível, né? Então, ele não está no plano diretor, então a Secretaria do Verde não olha para essa área, né? No caso específico desse parque, né, o que a gente colocou é que fosse feito uma análise da SM-Sub para ver se seria possível fazer uma implantação de uma praça ali, né? Porque como não tem um parque grafado, a SM-Sub faria essa análise ao invés de implantar um parque, implantar uma praça ali nesse local. Eu não sei se chegou a ser analisado por SM-Sub, mas É. pela Secretaria do Verde, essa área é inviável de se tornar parque. Inclusive, essa é uma proposta que eu não tinha programado a sua fala, porque vocês recomendam vir para a SMSub e a SMSub deve se manifestar a respeito. Ah, ótimo, tá, perfeito. Mas essa aqui acho que é do Verde, sim. É também viável com recursos próprios e terreno para construção de um céu e um parque. Na Parque. verdade, compromisso com estudo de viabilidade, né? Isso, é. Então, novamente, quem analisou essa proposta foi o pessoal do planejamento, né, ambiental. E o que que eles colocaram? Como o outro parque, essa área também não está agrafada no plano diretor, né? Não está no mapa 5 nem no quadro 7. No entanto, né, a gente essa área ela está prevista, né, embora ela não esteja no plano diretor, no Plano Pavel, que é o plano de áreas protegidas, áreas verdes, espaço livre da cidade de São Paulo. Como essa área está grafada nesse plano, a nossa a divisão que analisou entende que é possível fazer o estudo de viabilidade para aí sim, né, entender se a área tem atributos ambientais e potencialidades para implantar um parque ali, e aí sim essa área possivelmente entrar no plano diretor e aí seguir o trâmite de implantação do parque, né? E em relação ao céu, a gente também indicou a análise, né, da Secretaria de Educação, que eu sei que também está aqui e deve falar também sobre essa possibilidade. Então é isso, né? O compromisso da Secretaria do Verde é analisar, fazer esse estudo de viabilidade de implantação do parque nessa área para 2026. E recursos, né, que a gente fala recursos próprios, mas para esse estudo de viabilidade é nossos recursos humanos mesmo, né? A gente não vai alocar dinheiro, né? Então, não tem, né, dinheiro, recurso orçamentário previsto para isso. Perfeito, Isabela. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Esclarecimento. Se você conseguir ficar até o final e eventualmente surgir alguma dúvida, questionamento da população, eu te chamo aqui novamente. Tá certo, obrigada. A gente vai seguir agora com a apresentação da SM-Sub. Nosso representante está aqui. A SM-Sub mesmo? Ou me confundi? Olá. Olá. Essa demanda, Said, por favor, nosso representante, nosso interlocutor no Conselho Participativo, por favor, Said. Na verdade, essa demanda... Acho que o Said é da Sub Guaianazes, certo? Isso. Essa demanda não consta como sub-Guaianazes Não, é da SM-Sub que eu tô pensando, da Secretaria Municipal das Subprefeituras, não... Boa noite, Oi, boa noite. eu sou a Bárbara da SM Sub. Olá, Bárbara, tudo bem?
Da SM-Sub são duas propostas, né? Uhum. Eu vou falar da 2070 e tem uma outra pessoa entrando para falar dessa. Então, se a gente já puder falar da outra. Pronto. A 2070 está aqui, implantar o Parque Linear no Jardim Soares. Isso. Só um minuto. É porque está como SM-Sub Selimp. Quanto às solicitações de Ecoponto, impossibilidade de atendimento em vista da ausência de áreas públicas disponíveis nas regiões elencadas. Isso. Essa foi até a que o Verde começou a falar, né? Por conta de ser um parque linear. Eles responderam e sugeriram encaminhamento para a SM-Sub. E aí nós analisamos a viabilidade de um ecoponto no local, né? Só que a gente não conseguiu achar nenhuma área, né? Para que a gente pudesse, né, na dimensão ali necessária para um ecoponto ali no local. Então, por isso a gente também colocou a proposta como inviável, por falta de ausência de áreas públicas mesmo que pudesse ser colocado um ecoponto na região ali. Ok. Obrigado, Bárbara. Eu vou seguir agora com a outra proposta que está com o SB-Sub mesmo. Isso. E aí Eu- a Amanda, ela já está entrando, acho que ela. Amanda está por aqui, senão a gente passa para. Sim, ela acabou de erguer a mão. Oi, Amanda. O recapeamento da Rua do Lago, Vila Fucuia e construir guias e sarjetas, é isso? Amanda, veja se consegue abrir Boa seu microfone. noite. Isso, Agora foi. sim. Demora nossa aqui. Por favor. Então, boa noite. Referente à proposta 2924, ela trata do recapeamento da Rua do Lago, né, com a construção de guias e sarjetas, e foi feita a vistoria técnica no local, e verificamos que, além de ser uma via em declive, há ocupações irregulares ao longo de praticamente todo o trecho. Essas ocupações elas avançam sobre a área da via pública e acabam reduzindo a largura disponível para a circulação. Com isso, não é possível garantir o espaço mínimo necessário, né, do leito carroçável, das guias e sarjetas e nem dos passeios laterais. Essa condição ela impede o trânsito seguro de veículos de serviços públicos como coleta de lixo, corpo de bombeiro e ambulâncias, o que inviabiliza tecnicamente a execução da obra nesse momento. Para esse tipo de intervenção, é indispensável que essas ocupações, que ocorra a remoção dessas ocupações que invadem essa via e garantindo para garantir essas dimensões adequadas da via. Esse processo ele precisa ser conduzido e avaliado pelos órgãos competentes, como SEAB e outros. Por isso, essa proposta fica inviável. Perfeito, Amanda. É muito importante esse tipo de esclarecimento. Ainda que sejam locais que realmente demandem, e obviamente um local que não está recapeado, né, pavimentado, a gente sabe da necessidade, mas existem as justificativas e os porquês de isso não ser feito no âmbito do orçamento cidadão, tá? Mas acho que existem outros caminhos para, é, para a execução dessa proposta, tá bom? Muito obrigado, Amanda. A gente vai passar agora para as análises que são das subprefeitura Goianazes. Agora sim, meu caro, vamos chamar o, o nosso colega Said, é isso?
Nesse caso específico, Sandro, das inviabilidades, eu pedi até que a nossa coordenadora de obras, a Bruna, também nos acompanha, que tecnicamente ela explica, né, e justifica de forma mais técnica. Bruna, por favor. Bruna, vou te colocar aqui. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Então vamos aqui para 2056, por favor. Certo. A proposta deles é canalizar o trecho, né, entre as ruas Miguel Arcanjo Dutra e Matheus Lopes. Esse caso já é bem conhecido por nós das subprefeituras, da subprefeitura Goianazes, né? Porque a gente já tem feito algumas ações de manutenção lá na rua Matheus Lopes. A gente já fez a manutenção da galeria da rua inteira, da Matheus Lopes, por 2 vezes. E a gente tem um problema bem crítico lá, porque tem um córrego que passa por dentro de um terreno que é particular. E aí ele deságua dentro de uma galeria que sai bem em frente à rua Matheus Lopes. Porém, para a gente fazer a obra, a gente entende a necessidade da obra, precisa ser feito, só que a gente colocou inviável, porque como o orçamento cidadão já é para o ano que vem, para 2026, a gente colocou inviável por questão do tempo, porque vai precisar criar uma viela de servidão e fazer 2 desapropriações para a gente conseguir resolver o problema. A gente entende que precisa ser feito, mas para o ano que vem a gente colocou inviável. Por isso, mas a gente já está fazendo as tratativas internas para isso. Perfeito, Bruna. Eu acho que é por aí mesmo. O orçamento cidadão, ele não consegue abarcar tudo, né? Então, se você não consegue firmar um compromisso, até porque depende de desapropriação, isso leva tempo e custo, Exatamente. você não consegue firmar um compromisso, mas não significa que a proposta não faça sentido. Muito pelo contrário, acho que faz sentido, é importante, é relevante, só o caminho que é outro, né? Exatamente. Vamos para a próxima? Reformar, revitalizar a Praça Sou da Paz no Jardim Lajeado. Não sei se é você, É o Said que vai que é o falar. Said. Said, meu caro, boa Boa noite. noite. Eu estou por aqui, por algum motivo a minha câmera abriu agora. Tá. Tudo bem, Sandro? Falei com você de dia? Tudo Vamos lá. bem, Said? Quando a resposta é sim, é bem mais fácil de a gente comentar, né? Quando é negativa, a gente deixa para a Bruna que o embrolho é maior. Algumas propostas que foram aprovadas aqui foram justamente propostas que foram indicadas pelo próprio Conselho Participativo Municipal. Tiveram algumas que foram, é lógico, eleitas com indicação da população, que vieram de outra forma, mas, coincidentemente, as que passaram e as que foram aprovadas são justamente as propostas de indicação do Conselho Participativo Municipal. Aí é bem simples, né? É uma reforma da Praça Sou da Paz, lá no Lajeado, que é uma solicitação já de um tempo, e que foi aprovada pelo Conselho Participativo, e a gente, assim que for liberado o valor, a gente vai fazer a licitação, é óbvio, e colocar em prática essa reforma. E é uma reforma básica, né? Implantado playground, ATI, algumas questões de passeios, paisagismo, é bem simples essa daí. Estimado em R$600 mil. Você falou de liberar recursos. Os recursos do Orçamento Cidadão estarão disponíveis já no início do ano, a partir de janeiro. Recurso de Orçamento Cidadão não é congelado, tá? Então, início do ano, já a gente está tendo reunião interna nesse período para pressionar, diria, para acelerar execuções, né, do Orçamento Cidadão. E no ano que vem, então, já desde janeiro, você já pode tocar essa obra aí. Vamos passar para a próxima. Muro de Arrimo. Aí é um problema grave que a gente tem na Nossa Senhora da Fonte, porque tem alguns taludes lá que é impossível, é impraticável que a subprefeitura mexa sem uma mão de obra especializada. Porque lá na parte de cima do talude existem residências, e aqui na parte de baixo, embora o barranco tenha descido, ele já ocupou parte da rua, mas sem a execução de uma obra de fato, um muro de contenção, de arrimo, um negócio bem feitinho, não dá para a gente mexer.
Então, são 2 trechos lá que estão com o mesmo problema, as reclamações antigas. Essa indicação também entrou pelo Conselho Participativo, e na hora que, da mesma forma que a outra, tudo estiver liberado, a gente também vai colocar em execução, porque esse caso é extremamente urgente. Perfeito. Estimado aí em 4,9 milhões. Exatamente. A próxima do Pontilhão, eu acho que é uma proposta compartilhada com o CIURB, correto? Eu acho que o CIURB é que deve se pronunciar a respeito. Ou tem uma parte que é de vocês ainda? Tem sim uma parte de vocês. Na verdade, no ano passado, nós tínhamos um resíduo dentro do Conselho Participativo que tinha ficado por conta de algumas licitações que nós fizemos e algumas alterações dos projetos, e sobrou um determinado valor. Essa pauta entrou em discussão e ela seria executada, né, com o valor do ano de 2025, mas outras prioridades surgiram e o Conselho entendeu melhor direcionar esse resíduo para outras situações, e ela acabou sendo indicada e votada e entra agora para o orçamento de 2026. Também é uma necessidade de mexer no pontilhão, não é nada grave, nada urgente, mas principalmente ali é por uma questão de escoamento de água, porque por baixo desse pontilhão passam tubos redondos, e a ideia é trocar por aduelas para dar uma vazão melhor ao córrego. Perfeito. Lembrando que essa é uma proposta compartilhada, né, que começa com o CIURB ali na elaboração de estudos e projetos, e após os estudos a gente tem o compromisso da Subgoianás. Vamos para a última aqui. Contenção da margem do córrego Ribeiro. Não foi eleita. Então, essa proposta, primeiramente, eles colocaram só a realização da contenção da margem, e a gente fez um orçamento, porque o trecho que precisaria da contenção é bem grande, era bem extenso, eram muitos metros, era até a chegada do nosso piscinão. E aí o orçamento total dava em torno de, acho que, Está escrito 31 aqui 34 milhões. milhões. 34 aqui embaixo. 34 milhões. E aí a gente ajustou para o valor que seria o que a gente tinha de saldo do orçamento cidadão para 2 milhões e 900, e a gente vai fazer apenas um trecho de 166 metros. Mas ela, infelizmente, acho que Ela não foi não foi eleita essa proposta, isso. né? Ela ficou. Vocês não vão ter Ficou. esse recurso no ano que vem. Ainda, apesar do ajuste que foi feito, Sim. eu acho que foi uma ação interessante, né? Para tentar viabilizar pelo menos um Uma trecho, parte. uma Uhum. parte, mas a gente não conseguiu elegê-la. De qualquer Isso. forma, Bruna, agradeço, Bruna e o Said, muito, muito obrigado pela participação de vocês, agradeço muito. Se puderem ficar até o final para esclarecer alguma dúvida que surja, eu agradeço. Ok. Nossa próxima secretaria a falar vai ser a Secretaria Municipal de Educação, a SME. Deixa eu trazer aqui o SME. Nosso representante da SME está por aqui. Sim, estou aqui. Robson, Ô, Robson, tudo bem? tudo certo. Consegui chegar. Robson, contigo, meu caro, por favor. Bom, temos a 2100 e a 3237. 2100 foi analisada pelo... Bom, construção de um céu na Coab Juscelino, ao lado de um campo de grama sintética. A proposta foi analisada lá pelos nossos técnicos, e que ela foi considerada inviável, mas não porque ela não possa ser praticada, tá? Ela foi considerada inviável neste momento para o orçamento cidadão, principalmente por causa do montante envolvido na construção de um céu, tá? A gente estima a construção de um céu na casa de 150 milhões de reais. Então, antes de eu chegar nessa fase, eu preciso fazer todos os estudos necessários na área para a gente conseguir ver, primeiro, titularidade desta área que está sendo indicada, se ela é uma área pública, se ela é uma área particular. Se ela for pública, menos mal.
vemos de quem é a administração e transferimos para a educação. Se for privada, processo de desapropriação, que pode ser rápido, mas pode levar anos. Tem que fazer os estudos de demanda para a unidade escolar que vai ter no CEL, o estudo técnico de viabilidade, ver se o terreno comporta a construção de um CEL, zoneamento, esse tipo de coisa. Então, isso tudo demanda tempo, tá? Tem que ver se tem proximidade com algum outro CEL, para ver se não causa impacto, isso. Então, pelo conjunto da obra, é que nós consideramos a proposta inviável, mas para o orçamento cidadão. A proposta está anotada lá com os nossos técnicos do núcleo de construção, e a gente vai analisar com carinho isso daí, para uma oportuna, sei lá, um atendimento se os estudos forem favoráveis. Perfeito, Robson. É outro caso de faz sentido, ou talvez faça sentido, né? Mas não cabe no orçamento cidadão um pouco pelo valor. Vamos seguir para 3237, compra de terreno também para construção de um CEL e de um parque. É isso mesmo. 3237 acaba seguindo mais ou menos a mesma linha da 2100. Porque eu preciso fazer os mesmos estudos. Nesse caso, a gente já sabe que é uma área particular. Então, vai acabar envolvendo o processo de desapropriação, que tanto pode ser rápido, como pode demorar, às vezes, até anos, dependendo do processo, dependendo de como ele se desenrola. Então, fazer todos os estudos necessários. A gente estima, por ser uma área, parece que é um estacionamento, uma área de uns 20 mil metros quadrados, se eu não me engano, foi a informação que me passaram. A gente estima que essa área seja até alguma área assim que tenha alguma vocação de incorporação, entendeu? Então, isso pode encarecer uma eventual desapropriação. Mas é tudo coisa que precisa ser analisado num laudo de avaliação a ser feito no local. Então, por esse motivo também, tá? Que a gente acabou, neste momento, considerando ela inviável, mas vamos estudar com carinho. Inclusive, nesse caso específico, a gente pode estudar junto com a SVMA, para ver se a gente consegue fazer, se tudo correr bem, os estudos forem favoráveis, a gente fazer um equipamento conjunto, por que não? Perfeito. Acho que esse compromisso aqui não é de vocês, acho que é da SVMA, tá? Obrigado, Robson, pelos esclarecimentos. Também, se puder permanecer com a gente aqui, caso surja alguma dúvida ao final, a gente volta a conversar. Eu estou à disposição. Pessoal, eu vou chamar agora o representante da Secretaria Municipal de Saúde, que vai comentar sobre a proposta 3019. Deixa eu limpar aqui. Pronto. Reformar e climatizar a UBS Jardim Panganiello. Boa noite. Olá, boa noite. Evelyn, tudo bem? Tudo bem. Te vejo agora. Eu sou da assessoria técnica da Supervisão de Saúde de Guaianazes, o supervisor está em período de férias, e acho que foi a proposta está aprovada, o recurso está dentro do previsto. A UBS Jardim Panganiello é uma UBS que é de estratégia de saúde da família, possui 5 equipes, e ele tem algumas questões, né? Acho que todas as nossas UBS precisam de umas adequações. Então, acho que está previsto, né? Precisa fazer o orçamento, o plano, né? Pela engenharia, mas algumas coisas que podem ser feitas lá, que é o muro de arrimo também, adequação de sala para instalação de ar-condicionado e construção de demais consultórios, né? Para melhorar o atendimento aí com a população. Nós não fazemos o projeto de engenharia, a supervisão em si, então a gente conta com a Bruna,
aí da subprefeitura, que nos apoia muito. A gente agradece sempre aí o apoio do Tiago e da Bruna, ou da Coordenadoria Regional de Saúde Leste. Então, acho que é bem tranquilo. Perfeito, Evelyn. Muito bom. É sempre bom a gente falar de uma proposta viável, né? A gente deve ir agora para as SMADs, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Oi, boa Show. noite. Estou Boa aqui, Sandro. noite. Tudo bem? É o André. Oi, André, tudo bem, meu caro? Tudo bem? É um Tudo... centro de convivência para idosos. Exato. É uma proposta considerada viável. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. Meu nome é André, eu trabalho na SMATS, eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental. E, enfim, essa proposta foi avaliada como viável, tecnicamente, com recursos do próprio Orçamento Cidadão. É importante só, né, ela veio como centro de convivência para idosos, o nome, a tipologia adequada que a gente nomeia é núcleo de convivências para idosos, mas, enfim, a finalidade é a mesma, né? Hoje, atualmente, em Guaianazes, a gente conta com 2 NCIs, né? O Lajeado Esperança e o Vovó Cecília. Mesmo contando com esses 2, a gente entendeu que esse serviço seria importante ser inserido, iniciado no ano que vem, porque mesmo o distrito não sendo prioritário no que tange a idosos, né? Ainda assim, a gente verificou que o número de vagas ele está abaixo da demanda e há uma alta proporção de visitas domiciliares, certo? A partir disso, a gente verificou a importância de mais um NCI nessa subprefeitura. A gente fez uma análise de viabilidade orçamentária, né, a partir dos NCIs já existentes, calculando a implantação de um NCI novo com 200 novas vagas, o que vai aumentar bastante o quantitativo potencial para atender a população do local, ok? E, bom, eu acho que, de forma geral, é isso, né? Uma proposta viável, a gente fica feliz por conseguir atender, né? Ontem participei com o Sandro da cidade de Tiradentes, infelizmente a proposta ontem, enfim, não considerou viável, mas essa do nosso serviço atualmente a gente entende que faz todo sentido e que acreditamos que vai suprir essa demanda reprimida que hoje existe para um centro, para um núcleo de atendimento à população idosa desse território, tá bom? Perfeito, André. Muito bom. Agradeço a participação. Vamos seguir Obrigado. com o SMPED. Meu amigo Flávio está aqui com a gente. Flávio, tudo bem? Implantação da Boa noite. unidade especializada em TEA. É sempre uma demanda de orçamento cidadão TEA, né? Uma demanda constante, né, Sandro, que estamos atendendo. Agradecer, primeiro, boa noite a todos e a todos. Agradecer ao Sandro, em nome da Secretaria de Planejamento, ao subprefeito Tiago, por essa oportunidade também, aos intérpretes de Libras, o Ian e o Vitor. Falar também, Sandro, que mais uma vez, né, a gente aplica aí acessibilidade a todas as pessoas com deficiência, tanto no site do Participe Mais, quanto no caderno do Orçamento Cidadão. Trazer também uma saudação especial da secretária Silvia Greco, secretária da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, e falar especialmente também da proposta 2084, essa que foi considerada viável pela análise técnica, jurídica e orçamentária, a previsão da construção de 3 novos centros TEA, para além do primeiro que foi já inaugurado esse ano na Zona Norte. Então teremos também um na Zona Sul, um na Zona Oeste, e esse que atenderá também a Zona Leste e também a região, a subprefeitura de Guaianazes, né? Um centro especializado em atendimento às pessoas com TEA, aos seus familiares. Então, a gente tem aí dentro até do plano de metas de 2025-2028, a meta 72. Então, a construção
a entrega e inauguração de 3 novos centros TEA com recursos próprios, né, sem a gente aí avançar nos recursos do orçamento cidadão, né, também proporcionando aí novas ações que possam ser aí executadas com o orçamento cidadão. Então temos essa possibilidade, essa viabilidade técnica para atender a subprefeitura de Guaianazes, especialmente a Zona Leste. Perfeito, Flávio. Muito obrigado pela tua fala. Eu me lembro de anos anteriores a gente ter diversas manifestações relacionadas ao transtorno do espectro autista, ao TEA, e eu posso estar enganado, mas eu acho que o Orçamento Cidadão foi um canal de pressão social que chegou até vocês e talvez a gente tenha aí um pedacinho de contribuição nessa expansão do número de centros TEAs na cidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez já fosse algo já previsto desde o início, né? Mas eu me recordo dessa pressão social e, obviamente, a gente tem que ser permeável à pressão social, né? Então, e você ali presente na oportunidade. A gente está nesse caminho já há bastante tempo mesmo, né, Sandro? E de fato, a pressão social, né, a contribuição social do Orçamento Cidadão fez com que não só os centros TEA fossem pensados, confeccionados para a implementação em toda a cidade de São Paulo, como outras ações que a gente trouxe também em contribuição do Orçamento Cidadão para atendimento a todas as pessoas com deficiência e, principalmente, Sandro, isso é uma orientação da secretária Silvia Greco, né? A gente não pode pensar só na pessoa com TEA, a gente tem que pensar também nas outras deficiências, especialmente nas mães que cuidam, que atendem, que dedicam as suas vidas às pessoas com deficiência. Para isso, temos também já no plano de metas, a meta 73, que é a criação da Casa Mãe Paulistana para mães de pessoas com deficiência. Então, serão também equipamentos da Prefeitura de São Paulo destinados ao acolhimento das mães, cuidadores e todas as pessoas aí que se envolvem em coletividade para atenção à pessoa com deficiência e a seus direitos. Perfeito, Flávio. Obrigadíssimo pela sua participação. Se puder nos acompanhar até o final, caso surja alguma dúvida do pessoal, eu agradeço. Vou chamar nosso próximo convidado, que é de Segurança Urbana, SMSU, que está aqui na sala. Boa noite. Olá, boa noite. Peraí, deixa eu arrumar um negócio aqui, que aí por enquanto, ainda não estou te vendo. As câmeras do Smart Sampa nos ônibus. É a Nancy? Isso. Tudo bem, Nancy? Bem, boa noite a todos. Então, sobre a nossa proposta aqui, a 815, né, sobre instalar câmeras nos pontos de ônibus, né, a proposta foi considerada inviável, até porque o programa Smart Sampa, ele já atingiu contratualmente a quantidade de 20.000 câmeras, né, então o contrato já atingiu a meta dele ali, né? E a distribuição desses equipamentos, quando foram feitos, a gente fez por critérios técnicos, né? Por região, entendendo a criminalidade, a questão do próprio equipamento público, outros critérios que haviam, né? E a região aí da SUB já está contemplada, de certa forma, dentro do programa de metas com a instalação do Smart Sampa. Né? Embora que nem todo ponto de ônibus tenha ali uma aplicação direta, né, no próprio ponto da câmera, a gente já tem ali uma visibilidade com os equipamentos locais, né? E para a gente fazer um remanejamento ou para instalar novos equipamentos, a gente precisa de novos estudos, até não só dessa região,
mas de toda a cidade, né, que vai precisar, não só aí da região de Guaianazes, mas de outros pontos, então isso leva tempo, então por isso foi considerado inviável, né, para esse ano, a gente precisa entender tudo que a cidade precisa e a gente melhorar o programa, né? Então, essa é a condição. E aí é o que eu venho repetindo sempre, né? O programa tem uma condição de os munícipes participarem, né? Integrarem as suas câmeras junto ao programa. Então, quem quiser participar tem um chamamento público para isso dentro do site, né? No programa do Smart. E quem quiser participar, e aí aumenta o nosso parque de equipamentos melhorando aí a condição de segurança local, né? Perfeito, muito obrigado. É importante, a justificativa lá, a análise técnica é mais fria, né, do que esse contato que a gente tem. É, Então, eu acho porque, que por exemplo, né, você vê o ponto, a gente tem que entender se tem uma estrutura física, né, adequada, uma infra para poder instalar. Então, não tem como a gente falar, é só um acréscimo contratual e a gente põe câmeras, né? Então, e tem outras regiões, então tem todo um critério técnico de escolha de região, mais de equipamento, ver o que atende ou não atende, né? Então, seria muito, não dá para ser factível e nem dizer que, o ano que vem, no começo, a gente consegue fazer, né? Então, tem que ir com calma e fazer a coisa bem feita. legal. Obrigado, Nancy. Agradeço. Vou chamar agora a Antônia, que vai fazer os comentários por CIURB. Aqui aparecem 4, mas tem muitos reencaminhamentos, né, Antônia? Acho que o nosso combinado é de falar da 2058 e da 3238, é isso? Isso aí. Boa noite, tudo bem? Boa Faz noite, uns dias que eu não te Sandro. vejo já. É verdade. A gente ontem não teve proposta da CIURB e na anterior estava o Alan representando. Vamos lá para de hoje. Começando pela 2058, peraí, deixa eu até dar uma olhadinha só aqui para eu ver o número. Tá. Essa proposta, na verdade, ela vem falando propondo, né, duas novas transposições nessas ruas para cruzar o córrego. Só um minutinho, gente, só um instante. E para essa região daí, a gente se comprometeu a fazer o estudo dessas propostas. Deixa eu só ver isso. Mas tem uma coisa importante que eu também queria aproveitar para deixar atualizado, que assim, na Rua Coroa do Frade, hoje ela é uma transversal ali da Radial, e tem bastante trânsito ali nessa região, principalmente por 2 motivos. Um motivo na própria Radial, porque a entrada para a Coroa do Frade é uma entrada bem difícil, é um semáforo de 3 tempos ali, e também porque quando a Coroa do Frade passa por cima do Ribeirão Itaquera, se tem chuva, se tem alagamento ali, acaba parando tudo, né? Então a gente tem 2 pontos aí para trabalhar. O cruzamento da Radial com a Coroa do Frade especificamente, nós estamos na CIURB trabalhando para fazer a retomada de um contrato antigo que já tinha para essa região, que tem uma previsão de uma melhoria ali. Então a gente faz. Deixa eu tentar explicar. Para quem está na Radial, né, indo para a Zona Leste, iria virar à esquerda na Coroa do Frade, o que a gente vai criar? Uma virada à direita, a gente vai desapropriar um lote para fazer uma entrada, pega a rua ali de trás, que agora me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro ali, e aí a gente consegue cruzar a Radial e entrar na Coroa do Frade. Dessa Vamos fazer um forma, a gente retorno. fazer um retorno, fazer como se fosse uma alcinha. E aí, isso faz com que a gente não precise do semáforo com 3 tempos, e sim com 2 tempos, e que a gente tenha toda uma faixa de acomodação para quem faz esse retorno. Isso já está previsto pela CIURB com recurso próprio, está dependendo da gente conseguir, que a gente está tratando toda uma parte jurídica de retomada de contrato antigo. Então, assim, isso dando certo, isso vai caminhar com recurso próprio e já ajuda nessa região. A outra questão tem a ver com alagamento.
né? E aí, o alagamento nessa região vai tanto depender de melhorar o que tem de travessia de córrego, quanto de outras obras nessa bacia, que aí também são obras maiores que a CIURB está cuidando na cidade toda, mas inclusive na bacia do Itaquera. Tem, por exemplo, um reservatório novo previsto, mas são obras muito grandes que demoram aí anos para acontecer, não cabe aqui no contexto de orçamento cidadão. Mas aí, voltando para a questão da travessia, a gente sabe que a travessia específica da Coroa do Frade, a subprefeitura teve recentemente mexendo, não sei se tem algum update que a subprefeitura queira dar sobre isso, mas a gente, o que se compromete a fazer? Fazer esse estudo para entender se cabe mais alguma travessia ali, além dessa melhoria específica na travessia do Coroa do Frade, que a sub estava mexendo, e além de uma travessia que a gente fez aí relativamente perto, lá onde tem a rua Mandrágoras, que é um pouquinho mais para o norte, mais sentido da Avenida Nordestina. Então, a CIURB entregou recentemente uma travessia ali na altura da Mandrágoras, a sub mexeu nessa da Coroa do Frade, mas mesmo assim a gente deixou o compromisso de estudar um pouco mais essa região. Tá? Então, só para explicar que é uma região que tem bastante coisa acontecendo aí ao mesmo tempo. Acho que dessa proposta é isso. Sandra, se você quiser passar na próxima. É a 3238, né? Porque a 3, não enxergo o número, mas a segunda sub já falou, então acho que não preciso comentar. Essa daqui da Cabo das Tormentas, né? Que é a 3238, a subprefeitura também falou. E o que eu queria explicar? Aqui nessa rua a gente está falando de um outro rio, Rio Ribeirão, né? Enfim, no anterior a gente estava falando do Itaquera, aqui a gente está falando do Lajeado. Então, nesse lugar, a gente tem a travessia do Ribeirão Lajeado cruzando a Cabo das Tormentas. E aí a gente tem um problema nessa travessia que acaba gerando aí um alagamento. Isso já foi estudado e previsto nos estudos de drenagem que a gente tem para essa região, a gente chama, né, de caderno de bacia, caderno de drenagem, e tem essa previsão dessa obra. Então, se a gente assumiu o compromisso de fazer o projeto, colocamos o valor para isso, e aí até a subprefeitura falou de tendo o projeto fazer a obra, a gente vai saber cronograma, não sei se dá tempo no ano que vem, entre a gente licitar o projeto, fazer o projeto, passar para sublicitar a obra, é um pouco improvável de dar tempo de começar a obra no ano que vem, mais provável é a gente conseguir estar focado nessa etapa de projeto. E tem um ponto importante que a gente na etapa de projeto vai conferir, que é assim, na hora que a gente aumenta essa travessia do Ribeirão Lajeado, cruzando a Rua Cabo das Tormentas, essa água que está acumulando, ela vai passar para baixo. Né? Então, assim, a gente tem que estudar e conferir se a gente vai ter que mexer na travessia seguinte junto, ou se vai dar para fazer só essa. E isso é uma questão bem importante, porque a gente também não pretende, de forma alguma, pegar um alagamento que está num ponto e transferir ele para um outro local. Né? O que vai efetivamente ajudar mesmo esse alagamento é um reservatório futuro previsto, mais no alto desse ribeirão, ou no caso da cidade é mais para o sul. Mas é um reservatório que ainda está bem longe o planejamento dele comparado com outros que a gente tem mais críticos. Inclusive, no Ribeirão Lajeado, a gente já tem um reservatório em licitação, que tem até o apelido de Torresmo, por conta da comunidade do Torresmo, que é mais para o. A gente que é engenheiro fala jusante, que é mais para baixo, descendo esse córrego, esse ribeirão, indo sentido do Rio Tietê. Então, assim, é uma bacia que a gente está cuidando, mas tem bastante obra para fazer. Então, assim, nesse caso, especificamente Cabo das Tormentas, o compromisso que a gente colocou da CIURB foi de fazer o projeto com o recurso do orçamento cidadão. E acho que da outra também a Sub já falou, não vou ter nada mais específico para comentar. Exato. A outra Então, vocês passaram, na verdade, a competência, indicaram que a competência de análise era da isso. Sub. Acho que eram essas duas mesmo que a gente tinha para Maravilha. falar. Então, vou ficar por aqui para as dúvidas. Obrigadão, Antônia. Eu estou vendo o Said levantar a mão. Como o Said é da subprefeitura, eu acho que, e a Antônia é a última pessoa a falar, eu já vou passar a palavra para o Said, e aí na sequência a gente abre para etapa de fala de munícipes, tá bom? Said, você
Sandro, na verdade é só para acrescentar a informação da Antônia, ali na Coroa de Frade, também com o orçamento do Conselho Participativo Municipal, referente a 2025, nós estamos quase que finalizando o novo pontilhão lá, porque não apenas alargou, né, a passagem dos veículos, não vai dar para alterar muita coisa, porque ali são 2 mãos só, não dá para a gente fazer milagre, né? É uma faixa para ir, uma para voltar, mas deu uma condição melhor no trânsito, mas também subiu o pontilhão. Nós tínhamos lá uma adutora da Sabesp que atrapalhava e interrompia a passagem da água. Essa adutora já foi mudado de lugar, subiu o pontilhão, mexeu no leito do córrego, aprofundando um pouco mais, e alargou também. Então, quer dizer, nós acreditamos que o problema de inundação ali nós não teremos mais. A questão do trânsito não foi trabalhada nesse momento, mas a questão de um pouco mais de 1 quilômetro, 1 quilômetro e 100 metros, foi feito um outro pontilhão na Rua Ardísia, com a evocação sertaneja, que tem ajudado muito também no trânsito local. Então, a ideia de um novo pontilhão ao lado era também para ajudar nesse tráfego, que eu acho que aí, de fato, o CIURB tem que entrar no circuito. Saíde, para mim, você travou aqui. Acho que para todos. Estou vendo pela carinha aqui Para mim também. do Ian, o Vitor aqui de Mas Libras. até vou aproveitar e comentar que esse pontilhão que ele citou foi o que eu citei, exatamente, que eu coloquei a referência de outra rua, mas é esse mesmo. Acho que ele Voltou? Voltou. Então, que parte que eu parei aí? Ih, rapaz. Vamos lá. Então, sobre Coroa de Frade, assim que o pontilhão estiver pronto lá, acredito que vai resolver o problema da inundação, não vai mexer no trânsito, né? Tinha falado do outro pontilhão da Ardísia com a evocação sertaneja, e aí essa proposta de um novo pontilhão, aí o pessoal de CIURB vai ter que entrar, analisar direitinho. A subprefeitura não tem competência para estar dizendo se sim ou não, mas pelo menos a questão da inundação ali na Coroa de Frade, eu tenho certeza que vai melhorar quase que 100%. Vamos torcer. Obrigado, Saíde, obrigado, Antônia. Agradeço muito até para esse retorno. E a gente vai passar então para a próxima etapa de manifestação de munícipes, né? Eu estou vendo aqui apenas uma mão levantada, pessoal. É isso mesmo? A gente tem até bastante gente aqui na audiência. Apenas o Antônio. Mais alguém? Saíde quer falar. Antônio, deixa eu liberar seu microfone, permitir o microfone. Veja se você consegue habilitá-lo. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Antônio, tá só você aqui por enquanto inscrito. Eu acredito que a gente pode ter mais gente. Eu vou compartilhar o reloginho, até como é praxe em todas as audiências, né? A gente tem pouca gente. Agora sim. 2, 3, 4 pessoas. Tudo bem. Só tem eu, pô. Eu tenho mais minuto aí. Não, eu não vou. Não pretendo te cortar, nada, mas peço bom senso também para que a gente não estenda muito aqui. Teve outras pessoas agora se inscrevendo. A palavra é sua, meu caro, por gentileza. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Boa noite, Antônia. Boa noite a todos os seres vivos presentes aí, para não ficar falando muito, né? Bom, vamos direto ao assunto aqui. Antônia, eu gostaria depois de você pudesse agendar uma agenda comigo, uma reunião comigo, para mim entender esse projeto, porque às vezes a gente fica batendo na mesma tecla e a gente não sabe o projeto que vocês têm para melhoria. Então, eu fico pedindo nova ponte, pedindo algumas coisas que às vezes é desnecessário falando para o povo. Hoje nós temos aqui presentes 36 pessoas. Num grupo que eu tenho particular daqui da região, tem mais de 400. Os vídeos que eu coloco no Facebook para passar informações mais corretas para as pessoas, tem 5.000 visualizações, 10.000 visualizações. Então, a gente se vê aqui com um veículo muito, assim, que traz informação para o povo, né? Então, se eu tiver uma reunião com você me mostrar alguns projetos que tem, eu vou clarear mais as pessoas, né? Eu mandei o link para as pessoas assistirem, só que as pessoas trabalham, têm os seus dias a dia,
E, na verdade, muitas delas vão assistir e não vão compreender. Então, a gente assiste, participa e passa para as pessoas. A gente tem uma proposta que não foi dita como inviável, a 2056. Essa daqui, ó, que vocês vão ver, não é um rio, é uma rua. Essa é a rua Mateus Lopes, que quando chove agora para o lado de... Quando é agora janeiro, fevereiro, isso daí vai acontecer nessa rua. Ó. Ela foi inviável. Aí eu falo para você, cara, como que pode? Mas eu entendi a Bruna, entendi o parecer dela, que no final dessa rua realmente tem ali uma casa que está atrapalhando a subprefeitura fazer as obras, eu compreendo. E demais, acho que é só isso, né? É saber quais os processos que estão acontecendo para a gente passar para a população. Tem proposta que foi aprovadas aí com a Rua da Biquinha, lá na Nossa das Fontes. Lá eu sei que precisa mesmo fazer o Muro de Arrimo. Lá tá perigoso lá também. Eu já passei lá, já estive presente. E é isso daí. Eu queria ver uma solução para nós, da Mateus Lopes, né? Não foi aprovada agora, mas eu tenho certeza que quando vier a chuva, o rio, as águas que vêm no morro, que é o Morro do Acerto, vem em céu limpo, joga entulho dentro da Rua Mateus Lopes e não vai adiantar. Vai limpar tubo, vai sujar de novo. Nós queríamos ter... Para mim, travou aqui, Antônio. Bom, gente, eu acredito que o Antônio estava no finalzinho da fala dele, estava encerrando. Não sei se caiu aí, mas Antônio, eu vou te pedir a gentileza. Você pediu o contato aí da Antônia ou da Bruna. Se você puder deixar o seu contato para que elas te procurem, teu telefone, teu e-mail, acho que o e-mail é melhor, né? Não sei se você está me ouvindo, mas eu vou te pedir essa gentileza, tá bom? A gente tem o Said está com a mão levantada. Said, eu vou tomar a liberdade de abaixar sua mão, tá? Porque acho que agora a gente está no momento de fala da população. E aí, depois, se você quiser fazer algum comentário ao final, aí você levanta a mão de novo, tá bom? Se o Antônio tiver alguma coisa para complementar, ele estiver presente aqui com a gente, estiver ouvindo, assim que ele retornar, se ele quiser, ele pode levantar a mão de novo, sem nenhum problema. Nosso próximo inscrito aqui, Abenildo Alves dos Santos. Tudo bem, Abenildo? Deixa eu te permitir o microfone. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Tudo Estou te bem. ouvindo. A palavra é sua. Eu sou aqui do Lajeado, né? Sou conselheiro participativo, primeiro mandato. E a minha pergunta aqui, você já tinha falado que no começo do ano, em janeiro, o dinheiro já está liberado para as obras de 2026. Começar as obras em 2026 da Bienal 2025, certo? Dessas que foi aprovado. Aí essas licitações têm que ser feito agora, né? Ainda este ano 2025. Isso mesmo? Benildo, eu respondo ao final. Acho que é legal, você vai ter a etapa de fala de munícipes, né? E depois eu posso comentar suas perguntas. Acho que é mais fácil a gente seguir o cronograma. Tá bom. E outra coisa, eu como conselheiro, eu queria falar sobre esse material, né, de pavimentação. Isso não é da subprefeitura, mas é a secretaria. Tá vindo um material muito, muito ruim, que primeira chuva que dá já traz problema para pavimentações novas. Aqui no Lajeado tem várias ruas que nós estamos com problemas
Até hoje mesmo, aqui no Lajeado foi feito, eu fiz alguns pedidos no 56 e está sendo atendido. Em pavimentação nova que foi feito aí, é uma coisa que nós temos de estar pedindo um material de qualidade para ser feito aí, essas empresas estão colocando aí para o atendimento a esses serviços. E esses pontos que eu quero tá passando aí para nós estar presente mais sobre isso daí, que é a reclamação da população, né? Só isso mesmo. Obrigado, meu caro. Depois eu comento, procuro esclarecer das dúvidas, mas nesse momento a gente passa para o próximo inscrito aqui, que é o Marcelo Nascimento. Marcelo, está permitido o microfone. Colocar em destaque. Olá, veja se você consegue habilitar o microfone, Marcelo. Ok. Perfeito. Vamos lá. Bom, boa noite a todos e todas. Cumprimentar o companheiro de conselho, Abenildo, os demais conselheiros e todos e todas, né, dessa audiência. Acho que isso é muito parabenizar pela audiência. Acho que essa devolutiva nos dá um olhar que no dia a dia talvez a gente não compreende, né? Até como conselheiros e conselheiras, a gente fica perguntando por que essa proposta não, essa não, enfim. E aí eu acho que a audiência traz luz, né, sobre esse orçamento e para que a gente também possa compreender, né, as propostas viáveis e as fases de monitoramento, né, para cumprir com as atribuições do Conselho Municipal Participativo de Guaianazes. Tendo em vista que nós deliberamos a nossa última reunião ordinária, que a nossa próxima reunião do dia 12, né, nós vamos começar a organizar ainda e mobilizar, né, que será a nossa reunião de escuta com a sociedade civil, com as organizações sociais de Guaianazes e Lajeado, para pensar, né, as demandas, né, as angústias da sociedade civil organizada dos dois distritos, Guaianazes e Lajeado. E aí eu pergunto, eu achei essa apresentação, a forma que está, evidentemente que está no site, mas se essa apresentação, se nós, como conselheiros, se o conselho vai recebê-la, porque eu acho que isso também é um material muito rico, da forma que ela está disposta, bem, né, fácil de interpretar, até para que também na nossa audiência com a sociedade civil, né, e a gente ainda não, nós vamos iniciar a mobilização, o diálogo com a subprefeitura, então já estou aqui falando em primeira mão, né, com os membros do governo local, que aqui está nesta audiência, para a gente organizar até coletivamente as falas, para que nós possamos, no dia 12, ouvir a sociedade civil organizada, tendo visto que essa é uma atribuição deste conselho, né, a cada 6 meses, ouvir a sociedade civil organizada, associações, igrejas, enfim, escolas, diretores, para que nós possamos continuar, né, dando conta das atribuições do CPM Guaianazes. Então, tendo em vista, meu pedido é parabenizar e também solicitar que nós possamos receber essa apresentação da forma que ela está organizada, né? Até que, porque ela é instrumento de trabalho dos conselheiros e conselheiras para que nós possamos monitorar e, né, dar efetividade, dar luz sobre essas obras e que elas sejam de fato, né, e de direito, mudança no nosso território. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, pela tua fala. A gente está com outro inscrito aqui, o Ezequiel, e já estou permitindo o microfone também. Ezequiel, já te vejo. Veja se você consegue abrir seu microfone. Aí, isso. Perfeito, meu cara. A palavra é tua. Boa noite. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade. Sou Ezequiel, faço parte também do Conselho Participativo de Guaianazes. E o que eu queria expor nesse momento é a clareza das informações, né,
tudo isso aqui que está sendo passado é importante, porque a gente acaba sendo representante da população, e a gente precisa, né, dessa devolutiva para que a gente consiga dar um retorno, né? Então, foi muito esclarecedor. Eu queria ver se havia a possibilidade de a gente obter a gravação, né, esse material, de alguma forma, via e-mail, para que a gente possa estudar tudo isso com maior clareza, com mais cuidado, e a gente dar um retorno mais assertivo aí a todos. Tá? Desde já agradecer a participação aí de todos. É isso aí. Obrigado, Ezequiel, pelas palavras. Pessoal, mais alguém inscrito para fala aqui para mim? O Ezequiel está como o último inscrito, última mãozinha levantada. Tem mais alguém que deseja fazer uso da fala? Peço que levante a mão e se apresente, por gentileza. Senão a gente vai começar a próxima etapa, e aí eu vou voltar a palavra para os representantes aqui da prefeitura, e aí a gente vai para o encerramento da audiência. Tá bom? Então eu vou voltar. Normalmente eu falo ao final, então eu devo falar sobre a fala ali do Abenildo e do Marcelo sobre as apresentações. Eu deixo para o final, caso alguém queira falar antes. A gente teve o Said tinha levantado a mão. Said, você está com a palavra, por favor. Não sei se Sandro, ainda- é bem rápido. Até aproveitando a presença dos conselheiros aí, nós temos um valor remanescente aí de um pouco mais de R$ 6.100, 6.117 para ser mais exato. E em uma conversa que nós já tivemos anteriormente, normalmente no início do ano vem um determinado valor, ou deveria vir um determinado valor, que é usado para o Conselho Participativo, e que acabou não vindo, e o Conselho fica órfão de nenhum recurso, na verdade, para conseguir realizar algumas atividades que ele pretende. E a minha pergunta é, caso no início do ano esse valor novamente não venha, nós podemos fazer uso de parte desse valor? Porque existe um valor máximo, né, R$ 5.000. Desses 6.117, o Conselho poderia destinar R$ 5.000 para que seja atendida algumas necessidades dentro daquilo que a legislação permite até os R$ 5.000? É possível? Tá. Pessoal, eu estou vendo o pessoal levantando a mão. A gente já passou, eu vou dar a palavra agora para o pessoal da prefeitura, tá bom? Mas sim, Said, é possível. Os R$ 6.000, ele deve ser absorvido no ano que vem por conta de que todos os valores que a gente tem aqui são aproximados, né? Então, aqueles 4.900.000, isso é aproximado. Então, os R$ 6.000, eu diria que é irrisório perto disso. Mas esse valor existe e está previsto. E se o CPM quiser, ainda que seja pequeno, indicar como destinação o próprio CPM, esse valor, que ele é pequeno, isso tem que ser feito logo, tem que ser feito ainda este ano, tá bom? O CPM tem que fazer ainda este ano e é possível. O CPM tem aí autonomia de atuação e é possível indicar para isso, sim. Não tem nenhum problema. Espero ter comentado. A Antônia também está com a mão levantada, vou passar para ela. Oi, Sandro, obrigada. Eu queria comentar para o Antônio, né, que pediu para a gente ter uma reunião técnica. Eu já deixei meu contato, e-mail aí no chat, Antônio. Então, você pode me escrever, a gente combina um horário e faz essa reunião, sim, não tem nenhum problema. E eu queria só comentar do Abenildo, que falou da questão das licitações. Acho que foi um comentário mais geral, mas até pegando especificamente o caso da CIURB, onde a gente aprovou recurso que vai usar para projeto. Eu estou entendendo que assim, o recurso é para o ano que vem, a gente até poderia já publicar realmente a licitação esse ano, indicando essa previsão do recurso, já que ele está aprovado pelo orçamento, porque assim, até acabar a licitação, assinar o contrato, já vai ser o ano que vem. Mas é uma questão de ordem prática, assim, né? Porque a gente tem muito volume de serviço e a gente, a partir de agora, tendo essa certeza de confirmação, tendo audiência devolutiva, que a gente pode começar a fazer isso. Então, mesmo preparar o material, a gente tem vários para preparar.
E agora, já final de outubro, só novembro, eu acho, assim, do ponto de vista prático, acho que a gente não consegue terminar, pelo menos da proposta da CIURB que tem projeto. Então, acho que a gente deve acabar publicando mais para o começo do ano mesmo. Mas eu estou entendendo, acho que o Sandro pode me corrigir ou me complementar, de que do ponto de vista legal, assim, administrativo, seria possível, me parece. É, Mas acho que era isso que eu ia falar. beleza, obrigado, Antônia. Vou passar para o Robson Maida, da SME, né? Isso mesmo. Na verdade, eu só queria aqui retificar uma informação aqui que eu acabei passando de forma equivocada na 3237, tá? Eu tinha recebido a informação de que esse terreno que foi proposto aqui, o pessoal que trabalha comigo tinha falado que ele seria um estacionamento. Só que depois o pessoal me corrigiu aqui quando eu falei, entendeu? Não é um estacionamento. Então, assim, é uma área que parece ter uma bela área verde, parece que é uma chácara, e talvez seja por isso também que existe a proposta conjunta com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, tá? Então, só para deixar isso esclarecido, vamos fazer os estudos necessários. Perfeito, Robson. Obrigado. Pessoal, acho que eu agora gostaria de fazer umas considerações com relação à fala do Abenildo dos prazos, tá? Meu caro, o orçamento cidadão ele tem a questão da anualidade. Então, este recurso formalmente ele ainda não existe no orçamento. A gente está construindo, tá bom? O orçamento é uma lei, e essa lei passa a vigorar em 1º de janeiro do ano que vem. Então, mesmo que tecnicamente seja possível a Antônia adiantar alguns fluxos, e a Antônia ou qualquer órgão adiantar alguns fluxos e iniciar processo de licitação este ano, eu acredito que o ideal seria começar no ano que vem, depois que a gente já tiver com o recurso previsto na lei orçamentária. Tá bom? É o que eu oriento, tá? Veja, a gente está em 2025 construindo o orçamento de 2026. Ele vai ser executado em 2026. Eu vou gastar ele em 2026. Hoje eu não tenho esse recurso ainda para gastar. Eu só vou ter ele a partir de 1º de janeiro. Tá bom? É, Então, não acho que seja o caso da gente antecipar as licitações. Se quiser fazer, porque ao antecipar a licitação, você começa a ter custo, né? Você tem custo para montar a licitação, fazer todo o processo, e eu acho pertinente a gente seguir o fluxo correto. Primeiro você tem previsão orçamentária, depois você faz a licitação. É, sobre mandar apresentação, um comentário do Marcelo. Marcelo, eu consigo te mandar essa apresentação que eu fiz, não tem nenhum problema. Inclusive, ela deve estar no site aonde estão os vídeos do YouTube com as devolutivas. Eu posso compartilhar aqui? É, um minutinho, que eu já vou compartilhar o, o YouTube. Veja, eu vou voltar aqui. Isso aqui está desde ontem. PMSP Acervo, Prefeitura Municipal de São Paulo Acervo. Se você for nas playlists, aqui ó, playlist, vai ter uma playlist de audiência pública devolutiva da CEPLAN. Tem 19 vídeos por enquanto, tá? Então começa lá com a Sé, Campo Limpo, Moca, né? Tô eu falando aqui. Pronto. Então aqui a gente tem os conteúdos, os vídeos das audiências públicas, tá bom? Então tem essa informação. Com relação à apresentação em si, a gente pode mandar para você, não tem nenhum problema. Eu vou te pedir que deixe seu e-mail aqui no nosso site, no nosso chat, perdão, e a gente te manda. Agora, aquele
Aquele painel que eu fiz o compartilhamento de tela, aquilo é um painel nosso aqui, que a gente tem que ter acesso para acessá-lo, a gente precisa fazer o login e tal. Este eu não consigo compartilhar, tá? A apresentação que eu fiz, falei todos os passos, falei as etapas do orçamento cidadão, e a gente dá algumas informações ali. Essa sim, essa eu consigo compartilhar, tá bom? O Ezequiel, eu estou vendo que você está levantando a mão. A gente tem o combinado de primeiro fala lá aos munícipes, depois a gente. Eu vou te pedir a gentileza de colocar seu comentário no chat, e aí, se for o caso, a gente consegue responder aqui. Mas eu não queria. É por uma questão de isonomia. Nas outras audiências a gente age assim também, e para não ficar depois um bate-boca, não sei se é o caso, acho que não, né? Mas é uma questão de isonomia. Nas outras audiências, fala dos munícipes e o finalização pela população, pelos nossos técnicos aqui, tá bom? É, Acho que alguém mais tinha levantado a mão para falar aqui, se não me engano, o Flávio. É isso ou não? Talvez tenha sido sem querer. Acho que talvez tenha sido um engano meu mesmo, viu, Sandro? Engano seu. Mas Tá bom. aproveito também a oportunidade para agradecer que estamos à disposição lá na secretaria. Obrigado, meu caro. Bom, gente, eu acho que diante disso a gente tem bastante tempo, ninguém mais tem para falar. Eu vou quebrar o protocolo aqui e vou dar a palavra para o Ezequiel, já que ele estava com a mãozinha levantada. Ezequiel, por favor, então, deixa eu te colocar aqui. Eu acho que vai engrandecer o nosso processo. Por favor. Perfeito. Perfeito, Sandro. Eu acabei tendo o direito à fala aí, mas acabei esquecendo de mencionar, né? Eu não sei se há possibilidade, algumas, inclusive já teve até umas reivindicações de alguns conselheiros por parte disso. Tem a possibilidade de, nessas obras, constar o nome do Conselho Participativo? Bom, eu não sei responder isso. Eu gostaria também de ter placa ali indicando que é orçamento cidadão em algumas obras, a gente também não tem. Não sei como funciona isso na prefeitura, desconheço. Não sei se alguém aqui saberia dizer e poderia informar. Se alguém souber, por favor, peço que levante a mão, né? É porque acaba sendo obras que partem do Conselho Participativo e, muitas das vezes, não é citado, né, o nome do Conselho. Então, acaba sendo que... Eu sei, entendo, também gostaria de colocar lá o orçamento cidadão, não sei como funciona, tá bom? Eu acho que você, enquanto conselheiro, talvez levar essa questão para a subprefeitura, para o seu subprefeito, para o coordenador de governo local, e ele certamente vai se informar e te orientar como agir, tá bom? Acho que talvez seja o melhor caminho, tá? Eu também desconheço. Beleza? Pessoal, bom, acho que a gente passou aqui por todas as etapas, né, da minha apresentação. Eu acho que foi legal. A gente teve esclarecimento de todas as áreas, das secretarias, da própria subprefeitura. O subprefeito Tiago presente aqui, engrandeceu a nossa audiência. Agradeço a todos que participaram, inclusive com falas elogiosas da população. Isso é muito gratificante para a gente aqui, que está nesse processo já há algum tempo e vem lutando para que ele se fortaleça e aconteça cada vez melhor. Obviamente que o Orçamento Cidadão ele não é perfeito, ele tem aí pontos em que precisa ser melhorado. A etapa de monitoramento é um desses pontos. Eu reconheço que tem fragilidades ali, a gente precisa melhorar conteúdo, clareza, talvez até periodicidade, tá? Estamos nesse esforço e acredito que o ano que vem vai ser melhor ainda do que esse, tá bom?
Estou caminhando para o encerramento. O Tiago está pedindo a palavra aqui. Se quiser falar e já encerrar, Tiago, eu acho que fica de bom tom aqui para a gente. Legal, legal. Primeiro, agradecer novamente a Secretaria de Planejamento, a você, pessoalmente, toda a equipe, que tem feito esse trabalho aí de forma, você usou a palavra isonomia, e tem sido essa a tônica em todo o processo. Quero agradecer também ao nosso Conselho Participativo, que, de fato, é participativo na acepção da palavra, tem acompanhado obras, tem questionado, tem ido até a subprefeitura, tem acionado o Alberto Ribeiro e o Said, que são os nossos pontos focais aí de diálogo com os conselhos. Agradeço aí a todos os conselheiros e a subprefeitura. Amanhã estarei, inclusive, recebendo, como todo dia recebo a população e alguns estarão comigo. A subprefeitura está de portas abertas para trabalhar, esclarecer essa questão que o Ezequiel colocou. É bem providencial e vamos estudar esse caso, de que forma que a gente pode fazer essa menção tanto ao Orçamento Cidadão quanto ao Conselho Participativo nas obras que lhe competem. Agradeço também à subprefeitura, a equipe da subprefeitura que participa também desse processo como um todo e as demais secretarias que contribuíram muito aqui nesse diálogo e acho que é importante a gente estando no território que as viabilidades apontadas vão de fato trazer ganho, melhoria, diferença na vida do cidadão que reside, ou que transita, ou que trabalha em Guaianazes. Acho que esse é o ponto principal. As propostas aprovadas, 99% delas, para não dizer 100% delas, vão ali no dia a dia mesmo da população de Guaianazes, seja na saúde, na educação, na mobilidade, em obras, em drenagem, já que é uma região que sofre com esse problema. Então, a gente fica satisfeito porque tem coisa boa chegando, mais coisas boas chegando para Guaianazes, e a gente tem que falar, bora trabalhar, bora fazer isso aí acontecer cada vez mais. Contem com a sua prefeitura, tenho certeza, falo aí pelo prefeito Ricardo Nunes, contem com a gestão do prefeito Ricardo Nunes, sempre. Obrigado, meu caro, obrigado pelas palavras aí de encerramento, e a gente está aqui, então, encerrando a audiência pública devolutiva do Orçamento Cidadão na sub de Guaianazes. Agradeço a todos e estamos aí nesse ciclo de audiência aí até o dia 6 de novembro. Estão todos convidados a participar. Boa noite novamente e obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite a todos e todas.